ela tem uma produção tão consistente, tão forte, tão significativa e, além de tudo, ela tem muitos dos seus trabalhos, são trabalhos de dupla face, né, em que ela se utiliza das duas faces da superfície que ela tem disponível. Às vezes é uma cartolina, às vezes é um resto de fábrica de goma de mascar, que ela usa o verso da embalagem para poder desenhar, pintar, escrever, compor as suas obras. Então esse número quase que duplica quando a gente contabiliza cada lado. E em realidade ela forma um conjunto que é fragmentário, no sentido de que não é uma obra fechada, não é uma série. Você tampouco vai encontrar toda a sua biografia no conjunto da obra. Ela dá indícios. Então chegar nesse conjunto que nós estamos expondo aqui na Bienal, nas coreografias do impossível, a partir de um conjunto tão grande de produção da artista, foi mesmo um trabalho microscópico, um trabalho em lupa, que exigiu da gente uma leitura dos textos fragmentários de Aurora, e para conseguirmos pegar, a partir de uma composição que fosse orgânica, que uma obra ligasse a outra e pudesse contar uma história de Aurora, né? Então, passamos aqui por uma série de obras dela em que ela vai tanto falar dos deslocamentos em navio, tanto da vida sob a prostituição. Ela vai narrar também o ingresso dela no Juqueri, os tratamentos que ela recebeu lá, indícios da formação de sua família, da gravidez, dos abortos, dos estupros. Então é um conjunto que consegue dar uma boa pista inicial, me parece, para os visitantes e as visitantes de quem foi essa artista e essa personagem. Esse foi um ponto muito importante para a gente, porque de que maneira a gente fala de certos assuntos, de certos temas, de certas violências, sem reencená-las, sem reproduzi-las. Como falar de temas de difícil doma, sem que elas reacendam seus efeitos perversos. E me parece que o conjunto da 35ª Bienal, chegamos, espero, a esse lugar em que alguns assuntos mais difíceis, mais duros, mais violentos se fazem presente e ainda assim de um modo bonito, de um modo convidativo, de um modo que não reacende o trauma, mas que talvez ilumine uma possibilidade de análise e relação. Acho que tem uma certa violência estrutural constitutiva, estruturante dos museus, de um modo geral, que reservam às artistas mulheres, aos artistas ditos populares, aos artistas negros indígenas, um lugar em que quase se espera uma reincidência, hora da violência, hora da superação à violência, hora da nudez, hora da... Percebe? Esses lugares que são muito marcados e que são muito repetitivos e que viram uma nota monótona e violenta. Eu acho que trazer para a Bienal artistas mulheres como a Turquoise Dyson, como a Aurora Cursino, ou como a Sônia Gomes, ou a Tri Minh Ha, que trazem expressões tão absolutamente diversas, que ora revisitam as suas violências vividas e sofridas, individual ou coletivamente falando, ora abstraem para outros processos intelectuais e artísticos e estéticos de outra relevância, me parece um conjunto que possibilita tratar de certos temas, mais uma vez, sem reencená-los. Olha, eu tenho falado disso há algum tempo, porque eu acho que não é só no caso das dois artistas que passaram pelo processo de manicomialização. Arte é arte, sem adjetivo. Acho que é um processo de desadjetivar essas nomenclaturas, né?
o que é que contribui no debate, na apreciação, no estudo ou no mero deleite da obra a postos como arte bruta, arte naif, arte popular, arte manicomial, esses adjetivos todos que vêm de alguma maneira para dizer que aquela arte não é uma arte de A maiúsculo, mas uma arte outra, né? Uma derivação, um subtipo ou uma arte que precisa ser adjetivada. Eu acho que de um ponto de vista de uma prática curatorial e mesmo expográfica, há uma série de estratégias, de tentativas de linguagem para retirar essa mácula de associação tão rápida entre uma produção incrível como essa da Aurora, que vincula e toca em lugares tão profundos, que sensibiliza as pessoas em lugares inclusive tão distintos. Rotular isso de arte manicomial é cortar, é romper, é diminuir a possibilidade de conexão dessas experiências que ela viveu, que ela traduziu em linguagem estética, em linguagem artística e que ainda hoje nos tocam. Então, a gente fez questão, por exemplo, de você vai procurar aqui e não vai encontrar uma referência explícita a isso aqui é uma arte feita em manicômio. As paredes têm cor e não são cores mortas ou de um branco hospitalar. Há uma série de vícios expográficos também de exibição desses artistas, né? Geralmente a Aurora, quando exposta em outras situações, o era junto a outros artistas que passaram por um processo de manicomialização, de modo que a sua especificidade se diluía num certo coletivo de artistas loucos. Ora, e se a gente fizer um trabalho inverso, e ao invés de fazer uma mirada ampla, a gente faz uma mirada microscópica específica para a produção da Aurora, do Birajara, de X, de Y, e com isso revelar, colocar à tona a sua produção específica, individual, sua linguagem única. Eu acho que são essas as ideias que guiaram a nossa organização das obras da Aurora aqui na Bienal. Entre 2018 e 2019, eu fui convidado pela, na época, secretária de Cultura de Franco da Rocha a conhecer, estudar o acervo do Museu Osório César e fazer uma fala num processo de formação que se abriu naquela época para repensar o que seria um novo museu de arte Osório César. Desse processo eu conheci o acervo do museu, estudei, me dediquei a construir a exposição de reinauguração do museu. Eu tive a sorte e o privilégio de trabalhar com Pedro Quintanilha e nós dois fomos curadores dessa nova apresentação do acervo do Museu Osório César. E entre os muitos artistas pacientes que compõem o acervo do museu, a Aurora me chamou a atenção de imediato, por uma série de motivos. Pela habilidade formal em que ela apresenta uma linguagem e um modo de expressão que lhe é muito característico e que vira uma assinatura, você reconhece o modo como ela mescla, por exemplo, figuração e texto, os textos em profusão, a verve autobiográfica, que é também autoficcional, causando um ruído entre o que é uma biografia contada, o que é uma biografia inventada. Ela é responsável por uma parte significativa de obras que compõem o acervo do museu, e isso me chamou a atenção de imediato. Eu acho que o que mais me pega na Aurora é essa fronteira nebulosa entre registro de si, delírio, autobiografia, autoficcionalização. É impossível você construir uma biografia no sentido clássico da palavra a partir tão somente das obras dela. Porque há vários momentos em que ela engana, delira, inventa, mas sem essas obras também seria impossível construir qualquer relato sobre a vida dessa mulher. E ela nos possibilitar
a construção de uma narrativa de si através de imagens e textos, de uma biografia que se autoficcionaliza, é para mim algo muito tocante e é o que, sobretudo, me inspira nos trabalhos da Aurora. Agora, uma obra preferida dela, eu acho que todos os títulos são atribuídos, né? Então a gente também não trabalha exatamente com títulos aqui, vou tentar descrever a imagem. Mas há uma tela dela que aparecem várias mulheres carregando a bandeira do Brasil, como se estivessem numa espécie de passeata ou de andança. E cada uma delas tem roupa de freira, roupa de enfermeira, enfim, e constitui uma espécie de uma alegoria para mim dessas mulheres insubordináveis que foram violentadas, que foram anonimizadas, que foram manicomializadas, mas que ali de alguma maneira carregam um país inteiro e edificam e literalmente seguram a bandeira, são suporte para esse símbolo. Tem uma força semiótica ali que sempre me comove.